Provérbios 4, versículo 23, mas eu quero ler uns dois versículos antes, a partir do versículo 20. Diz assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Somente nesses versos que a gente acabou de ler, fala duas vezes a palavra coração. E no Velho Testamento, coração é diferente do coração do Novo Testamento. No Novo Testamento, nas cartas, a palavra coração vem de cardia, né, do grego. Só que aqui, a palavra coração, ela vem de lamed, do hebraico, que significa aquilo que conduz a sua casa. E, sabe, Jesus ele tem uma importância muito grande para o nosso coração. Ele tem esse cuidado com a gente. Geralmente as pessoas falam que são nossas emoções, que são a sede da alma, mas não é só isso, entende? O coração em si é aquilo que conduz a sua casa. E casa, agora no Novo Testamento, não é algo físico, entende? Casa no Novo Testamento é completamente diferente. No Antigo Testamento, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre o coração no Novo Testamento, na Nova Aliança, o nosso coração. No Antigo Testamento, jamais nós poderíamos ser habitados pelo próprio Deus. Jamais nós poderíamos se tornar casa de Deus. No Antigo Testamento, Deus jamais poderia se envolver com o nosso coração. Inclusive, em diversas passagens, Deus fala que a inclinação do coração do homem é má, entende? A imaginação do coração. E no Antigo Testamento, por que não podia acontecer isso? Porque desde que o homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe, em Romanos 3, 23, diz: todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 5 fala que por conta da ofensa de da ofensa de Adão, todos se tornaram pecadores. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E por mais que nós tentássemos agradar a Deus, nós seríamos falhos e impossíveis de agradar a Deus. A grande questão é que, desde o início da humanidade, nosso coração já foi inclinado para o erro. E era impossível, existia um abismo entre nós e Deus, um abismo gigantesco. E esse abismo era eterno. Mas mesmo assim, Deus ainda tratou de misericórdia com o ser humano. Ele provou o amor dele durante todas as épocas da história da humanidade. E nosso coração, ele tende para uma coisa chamada justiça própria. A justiça própria ela é um problema muito grande, porque é aquilo que nós podemos fazer com a força dos nossos braços. É aquilo que eu acho que consigo fazer. E aqui vem a primeira definição de religião. Religião é aquilo que é o homem tentando se ligar a Deus, é um religar, é o homem tentando se unir a Deus. E a prova de que a religião é falha é que nós jamais conseguiríamos se unir a Deus, porque Deus ele é santo e justo, ele não pode compactuar ou se misturar com o pecado. Entende? Uma aliança ela não tem início e nem fim. E quem aqui é casado sabe disso, que quando você se casa, você faz uma aliança e aí tudo que é da pessoa passa a ser seu. E tudo que é seu passa a ser da pessoa. Agora, como é que nós poderíamos fazer uma aliança com Deus ou Deus conosco? Entende? E já pensou Deus fazendo uma aliança com nós, através de nós mesmos, das nossas obediências, através do que nós podemos fazer, das nossas obras? Seria Deus se misturar com o pecado. Porque tudo que é nosso se tornar dele, entendeu? Nós iríamos, como eu posso dizer, nós iríamos ferir a santidade de Deus. Então era impossível Deus fazer uma aliança com o homem baseado naquilo que nós poderíamos fazer. Por isso que desde o início Deus exigia uma coisa, que era o sangue de alguém inocente. Entende?
para retratar bem aqui, eu vou usar Abraão. Deus chama Abraão e chama ele para fazer uma aliança, isso pela parte da manhã, e aí ele acorda, vai fazer aliança com Deus, ele vai lá, parte um cordeiro no meio, divide em dois pedaços. Naquela época era assim o casamento da cultura daquela época era um cordeiro dividido ao meio e os noivos tinham que ficar passeando em volta, fazendo um círculo, formando um símbolo de infinito, tipo um símbolo de eternidade. Ali eles provavam que o amor dele iria ser eterno, entende? Faziam uma aliança, que era o casamento. E aí Deus manda Abraão preparar isso. Abraão sai de manhã cedo, só que a Bíblia diz que Deus faz ele cair em um profundo sono, entende? E enquanto ele cai nesse sono, ele se acorda e ele começa a ver uma labareda de fogo caminhando em volta e uma tocha, entende? No lugar de Abraão estava caminhando uma tocha. O fogo ali era Deus, e a tocha, quem era a tocha, entende? Aí Deus faz aliança com Abraão e não usa Abraão para aliança, ele usou outra pessoa. Essa tocha representa Cristo no Velho Testamento, é a figura de Cristo. Cristo entrou no nosso lugar. Cristo entrou na aliança por nós, porque nós não poderíamos se aproximar de Deus. A aliança que Cristo fez com Deus é eterna. E nós entramos nessa aliança através da fé. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. É retrato que eu acabei de dizer aqui. Eu quero ler alguns versículos somente, porque é algo de fundamental importância a gente entender isso, sobre o que é a nova e a velha aliança. É basicamente o que diz em Efésios 2, olha, ele vos deu vida, estando vocês ainda mortos em vossos delitos e pecados. A nossa posição era só essa, era de mortos em delitos e em pecados, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha a palavra pensamento aí. Geralmente, quando a Bíblia vai falar sobre o coração, fala a imaginação do coração do homem é má, entende? Pensamento, imaginação, justiça própria, carne, tudo é inclinação do homem. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha como é que nós éramos, filhos da ira. Um problema uma coisa é eu ter problema com meu vizinho, que é um ser humano, ou com qualquer pessoa que é seu inimigo, que você acha que é seu inimigo. Agora, o problema que nós tínhamos não era nada além de Deus. Olha o tamanho do nosso problema. O nosso problema não era pessoas, era Deus. Olha, a ira de Deus. Éramos filhos da ira. O nosso problema era Deus. Entende? O problema de quem não tem Jesus é só Deus. Entende? É a ira de Deus. Entendeu? Esse é o problema. Só que aí, o que diz o versículo 4? Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia nunca diz que Deus é rico em ira. Pelo contrário, ela diz que Deus é rico em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Olha outra chave importante aqui. Não fomos nós que amamos a Ele, mas foi Ele que nos amou. Geralmente nós tentamos provar para Deus que o amamos, mas isso é uma falha. Por quê? Porque nós só vamos amar a Deus verdadeiramente quando nós compreendemos essa parte. Ele nos amou primeiro. Nós só vamos amar a Deus se nós entendermos que Ele que nos amou primeiro. E olha onde estávamos, mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Olha com quem Ele nos vivificou. Com Jesus. Olha a aliança, olha a tocha do Velho Testamento. Jesus, ele nos deu vida através de Jesus. Entende? Agora, por quê? Porque, com certeza, se fosse através de nós mesmos, nós poderíamos se gloriar. Olha o que diz a continuação do versículo. Porque pela graça sois salvos. Imagina se não fosse através de Jesus, se não fosse através do sangue dele, como é que você seria? A gente chegando no céu, e aí imagina aí que nós chegamos no céu aqui agora, aí vem Jesus e fala assim, fala para mim, Paulo, por que você está aqui? Aí se eu tivesse ido por conta de mim mesmo, eu teria falado assim para Jesus, não, eu estou aqui porque eu fui bom. Onde é que Deus é glorificado nisso?
Em nenhum momento. Por isso que é pela graça. Quando nós chegarmos no céu, qualquer um chegar lá e perguntar por que você está aqui, você vai dizer, eu não merecia, foi graça, foi Jesus, foi o sangue do Cordeiro. Assim a glória vai toda para ele, não vai para nós. Entende? Foi por isso que Jesus veio, para nos dar uma nova vida. Entende? Agora tudo se fez novo. Olha só, o grande problema é que nós tentamos viver na velha aliança ainda. Entende? Nós tentamos recitar o Salmo de Davi, que era um homem da velha aliança. Olha o que Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Entende? Ele pedia isso. Davi clamava por um coração puro. Entende? Davi clamava por algo que nós temos hoje. Por que, Paulo, tu dizes isso? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos purificados pelo sangue dele. Entende? Davi clamava por algo que nós temos hoje. Ele falava, não aparte de mim a tua presença. Entende? Não aparte de mim a tua presença. Davi clamava por isso e hoje nós temos. E Jesus disse, olha, de maneira nenhuma vos deixarei só. Em nenhum momento ele nos deixa só. Davi clamava pela presença de Deus. Hoje nós andamos na presença. Davi clamava para ficar dentro da casa de Deus. Hoje é Deus que vive em nós. Entende? Isso é que é coração. Aquilo que conduz à casa. Aquilo que conduz à casa. O seu corpo que você está aí hoje é só uma casa. Entende? Seus olhos são a janela, o cabelo é o teto, os pés, a base ali, mas nós mesmos somos o nosso coração, e o nosso coração foi lavado, remido, perdoado, restaurado por Jesus. Nós temos um coração puro hoje. Entende? Todos os homens do Velho Testamento desejavam ter o que nós temos agora, que é a presença do Senhor constantemente, ele não se aparta de nós. E olha o que Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, porque muitos têm o coração perturbado, porque na realidade não entendem o que é a graça. Eles querem viver pela obediência, entende? Geralmente nossa vida cristã é fadada ao fracasso porque nós queremos viver com base na obediência, mas a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se você for olhar do original, essa palavra significa o justo pela fé viverá. Entende? No original é o justo pela fé viverá. Entende? Como é que nós somos justificados? Em Romanos 3 diz, nós somos justificados não por obras, não pelo aquilo que nós fazemos, mas sim pelo aquilo que Jesus fez. Entende? Se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus, diante dos homens. Entende? Mas ele foi justificado pela fé, somente pela fé. Em Coríntios, diz, aquele que não teve pecado se tornou pecado para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Entende? Jesus não teve pecado algum e mesmo assim ele se tornou pecado. Como assim? Ele levou os nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ser o quê? Justiça de Deus. Essa palavra justiça, ser justo, nós levamos ao nosso comportamento. Mas a pessoa, se Deus te perguntar assim, por que você é justo? Se você responder que é pelo seu comportamento, você vai estar tentando se gloriar diante de Deus. E isso é impossível, se gloriar diante de Deus. Porque nós não temos bem nenhum em nós mesmos que venha de nós. Todos pecaram, nós estávamos debaixo da ira de Deus, que é uma prova disso. Vamos lá, Tiago 2 fala que aquele que quebrar um mandamento, quebrou todos, quebraria todos os mandamentos. Aí tá bom, bora lá. Eu nunca roubei, cumpri um. Nunca matei, cumpri 2. Agora vem a grande jogada. Eu nunca menti. Se eu disser que eu nunca menti, eu estou mentindo. Entende? Se eu fizesse essa pergunta aqui, quem nunca mentiu? Se você levantasse a mão, você está mentindo agora. Entende? Ah, Paulo, mas é só um mandamento. Mas a palavra diz, se você quebrar um, você quebrou todos. Então, se eu quebrei o mandamento e menti, logo diante de Deus eu era considerado no mesmo nível, igual a um pecador que está na prostituição, um assassino, todos. Não porque eu sou ruim em si, mas porque todos pecaram. Porque um pecou, todos pecaram.
Entende? Nós somos pecadores por causa da herança de Adão. E isso é o grande problema que nós não entendemos. Porque se nós fôssemos justificados por obedecer mandamento, nós não teríamos precisado de Jesus. Jesus não teria vindo. E por isso que Jesus veio. E olha o que diz justiça hoje em dia. Ser justo não é com base no seu comportamento. Porque olha o que o texto diz. Porque um pecou, todos se tornaram pecador. Ou seja, por um pecado você se tornou pecador. Mas pela justiça de um, quem é esse? Jesus. Pelo ato só de justiça, a cruz, muitos foram feitos justos, santos. Entende? Então, quando eu falar santo, não é com base naquilo que você faz ou naquilo que eu faço. Justo não é com base naquilo que eu faço, mas é com base no sangue do Senhor Jesus. Porque quando Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados. Olha o que diz em Hebreus 10, 17. E depois daqueles dias, acrescenta, e depois daqueles dias, diz o Senhor, de maneira nenhuma me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades, porque onde houve sacrifício, ou seja, oblação, pelo pecado, já não há mais preço, já não há mais sacrifício nenhum. Entende? Olha o que aconteceu. Deus, quando olha para nós, ele não vê mais eu e os meus pecados, ele vê o sangue do Senhor Jesus. Antes da velha aliança, todo ano um sacerdote tinha que ir oferecer sacrifício para perdoar os pecados do povo durante um ano. Mas Hebreus 10 diz que somente uma vez Jesus desceu do céu para perdoar, expiar, propiciar todos os nossos pecados. Isso não para a nossa glória, mas para a glória dele. Entende? Por conta disso, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobra diante do nome de Jesus, porque ele não pecou e mesmo assim levou os nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ser justiça de Deus, um coração puro. Essa palavra coração, aquilo que conduz a casa, como eu falei aqui, tem a ver com a imaginação, e a imaginação vem de imagens, criatividade da mente. Ou seja, a nossa mente agora é aquilo que o Senhor vê, entende? No Antigo Testamento, Deus fala para Abraão colocar uma faixa na cabeça de ouro, né? Uma lâmina de ouro na cabeça, em Levítico. E essa lâmina de ouro está escrito na cabeça de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote? Ele representava todo o povo. Traduzindo, se o sacerdote fosse aceito por Deus, o povo era aceito. Entende? Se o sacerdote não fosse aceito, o povo não era aceito. E Deus fala para colocarem na cabeça do sacerdote, colocarem na cabeça de Arão, uma faixa de ouro, uma lâmina de ouro, dizendo santidade ao Senhor. Em Hebreus 4, versículo 14, diz que nós agora podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Entende? Olha só, nós podemos nos achegar ao trono de Deus com confiança. Mas por quê, Paulo? Olha só. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é esse? Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Entende? Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Não é mais Arão, é Jesus. Não é mais Arão, não é mais um homem, é Jesus. E o sacerdote, ele vinha com a faixa na cabeça dizendo santidade ao Senhor. E o povo era tido como santo por conta do sacerdote. Hoje nós somos tidos como santos por conta do nosso grande supremo sacerdote, Jesus Cristo. Quando ele olha para nós, ele não vê nós, ele vê Jesus com a faixa na cabeça dizendo santidade, santidade ao Senhor, santidade, ele é santo, ele é justo. Entende? É o que representa na 10ª praga do Egito. Deus fala para Moisés, para todo homem matar um cordeiro, e esse cordeiro ele tinha que ser puro, imaculado. E aí, olha só, a Bíblia fala que o sangue do cordeiro teria que ser passado em cima e nos umbrais da porta. Os umbrais é dos lados. Se você for fazer isso aí agora, na sua porta vai formar uma cruz, entende? Formava uma cruz na porta.
Olha o plano de Deus aí apontando. O anjo da morte, a ira de Deus passando pelo lado de fora. Aquela casa que não tinha o sangue do cordeiro, a ira de Deus atingia. Entende? Agora eu vou fazer uma suposição aqui. Suponhamos que Moisés tenha avisado e alguns homens tenham escutado. O primeiro homem que escutou era um homem muito trabalhador, muito honesto, pai de família, acordava todo dia 5 horas para trabalhar. O segundo homem era um assaltante, um homem terrível, maligno. E aí eles ouviram Moisés falando. E aí, quando deu o horário, eles passaram o sangue do cordeiro na porta. Qual dos homens teve a morte entrando na sua casa? Nenhum. Por quê? Porque a regra era: coloque o sangue sobre a porta. A porta representa nós, os seres humanos, a humanidade, madeira. A porta representa nós, a nossa tendência. Mas aí, quando nós colocamos o sangue de Jesus, Deus olha para nós e vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Por isso que nós somos aceitos. Entende? Isso é o que a palavra diz a respeito de nós. E nós temos que reter firme essa confiança, entende? Olha o que o diabo ele tentou plantar no coração de Eva e ele conseguiu. Ele colocou uma imagem, uma imaginação no coração dela. Ela não estava com o coração guardado, como a gente leu. E agora eu vou voltar para o texto lá para poder falar sobre Adão e Eva. Lá em Provérbios 4, de novo, Provérbios 4, 23, Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Entende? E é isso que Jesus pede para nós, é guardar esse coração. Se nós deixarmos a nossa mente ser cheia de pensamentos contrários a isso, as acusações do diabo, nós não entenderemos o que esse texto diz. Olha só, e eu vou já explicar o que aconteceu com Eva, e vou fazer um link aqui com esse versículo. Vou ler novamente só a parte do versículo anterior aqui, que é: filho meu, atento para as minhas palavras, as minhas instruções inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Olha só, por que muitos não desfrutam de saúde? Por que muitos não desfrutam de vida em abundância? Vivem debaixo de condenação, de julgo, de amarras do diabo. Por quê? Por conta que não sabem o que são as palavras de Deus. E as palavras de Deus não é o andar com a Bíblia no rosto todo o tempo, não. As palavras de Deus são aquelas que o Espírito Santo diz sobre nós. O Espírito Santo não é um acusador, ele é um consolador, ele é um guia. Ele é aquele que nos guia, e ele nos guia com as palavras da cruz. O que a palavra da cruz diz sobre nós? Nós somos justos, santos, lavados, perdoados, remidos. Isso é o evangelho. A religião diz faça. O evangelho diz está consumado. Na religião, eu faço para ser filho de Deus, eu faço obras para ser justo, eu faço obras para ser santo. Isso é religião, o evangelho não. O evangelho é: eu faço porque eu sou filho, eu faço porque eu já sou justo, eu faço porque eu já sou santo, eu faço porque eu já sou perdoado. E isso me faz trabalhar no reino, e não pelo contrário, entende? Isso é a lei. A lei ela faz, você fazer para tentar ser aceito. É fazer para ser. A graça de Deus, a nova aliança, não. É fazer porque você já é. É diferente. O seu comportamento é de acordo com a sua identidade em Cristo. Isso é a cruz, entende? Olha o que diz aqui, ó. Não deixe de apartar os teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Todos os dias Adão e Eva caminhavam com Deus, eles tinham a glória de Deus cercava eles. E nós somos destituídos, entende? Nós somos destituídos da glória de Deus por conta do erro de Adão. Mas por que eles erraram? Eles já eram a imagem e semelhança de Deus, entende? Eles já caminhavam com Deus na viração dos dias, eles tinham a presença de Deus, mas por que eles pecaram? Porque justamente o que o diabo planta no coração deles? Uma imagem. A Bíblia diz que Eva viu que a árvore era agradável, era boa. Agora eu vou te perguntar: Eva já tinha provado daquela fruta? Não.
Não, como é que ela viu que era boa? Porque ela imaginou no coração dela. Entende? Por quê? Porque olha o que o diabo fez, ó. Ele falou: Deus está escondendo isso de vocês, porque se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. Mas existe um problema aqui. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eles já eram iguais a Deus. Tudo que o diabo quer é que você tente ser algo que você já é. Você tentar ser filho de Deus, você já é filho de Deus. O diabo quer que você tente ser santo e justo, fazendo boas obras, mas você já é santo e justo pela obra do Calvário, da cruz de Cristo. Você faz as coisas não para ser. O diabo ele quer que você faça com incerteza, que isso é a casa na areia, é a incerteza, a instabilidade. A casa na rocha é a certeza, entende? Que Deus coloca em nossos corações através de Cristo. Ele é a pedra angular, ele é o mediador da nova aliança. Foi o erro de Adão e Eva tentar ser o que eles já eram. Eles imaginaram no coração dele, entende? E hoje a Bíblia diz a respeito da nossa identidade, do coração da nova aliança, é que nós agora temos alguém para nos guiar, o Espírito Consolador. Esse Espírito ele é tão bom e tão poderoso que jamais ele nos condenará. Paulo diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Entende? Não há condenação. Porque quando Adão e Eva pecaram, houve condenação, medo, vergonha, culpa e juízo. Isso tudo foi levado na cruz. Entende? Adão e Eva pecaram e eles se esconderam. A Bíblia diz que eles tentam se cobrir com folhas de figueira para se apresentar diante de Deus. E Isaías diz que as nossas obras são como folhas de figueira. Entende? O que é a folha de figueira? É aquilo que nós podemos fazer. Uma folha. Eu tenho certeza que ninguém aqui se vestiria com folhas e sairia amanhã de dia para comprar as coisas no supermercado. Por quê? Porque uma folha o vento leva, a chuva destrói, o fogo queima. É passageiro. Isso são as nossas obras. Folhas de figueira. E Adão tentou se apresentar diante de Deus com obras. Olha, Deus, eu pequei, mas eu fiz algo aqui bonitinho. Isso é a religiosidade, a religião. Eu pequei, mas eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando. Não, Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus não aceita. Deus matou um animal. Em Hebreus e Apocalipse revela que esse animal é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Esse cordeiro foi morto e vestiu Adão e Eva com seu couro. Entende? A Bíblia diz que nós somos vestidos agora com veste de justiça. Foi isso que Deus fez conosco. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos as vestes de justiça dele. Não nos apresentamos mais diante dele com obras, com folhas de figueira, mas por conta do sangue de Jesus nós podemos se aproximar. E Deus nos aceita fielmente e jamais ele nos abandonará. Por quê? Porque ele tem Jesus como o seu óculos, entende? Ele olha para nós com óculos de Cristo. Ele vê Jesus no nosso lugar. A lente é Jesus, entende? E isso tudo é o que a Bíblia caminha para nós. Entende? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, ele não me falou do horário, vocês poderiam me dizer, já está perto. Amém. Pode continuar. Tá bom, então. Quando tiver passando do tempo, o senhor levanta a mão aí, tá? Tá bom que senão eu vou até meia-noite falando. Perdão aí. Então, quando Deus olha para nós, ele vê aquilo que Jesus fez por nós. E essa palavra, lamed, que é a casa, o coração, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Jeremias 17, só um momento que eu estou aqui na minha Bíblia, Jeremias 17, versículo 7, diz o seguinte, algo sobre nós ainda. Jeremias 17, versículo 7, olha só.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas. Olha só, o homem que confia no Senhor. Qual é o problema? Muitos confiam em si mesmo. Muitos confiam em suas próprias forças, muitos confiam na força da sua obediência, muitos confiam naquilo que eles podem fazer, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Entende? Confia no Senhor e deposita a esperança. O que é a esperança? É uma real certeza de que algo vai acontecer no Senhor. Entende? Olha só, ele será como árvore plantada junto às águas. Quando eu não confio em mim mesmo, eu sou como uma árvore plantada. Uma árvore plantada, ela não se plantou, foi alguém que plantou ela. Não é ela que se rega, mas é as águas, junto às águas. Entende? Uma árvore plantada junto às águas. Não foi você que se plantou, mas você foi plantado, enxertado pelo Senhor Jesus. Isso é diferente daquela visão que nós temos que foi nós que encontramos a Deus. Não, nós que estávamos perdidos, foi Deus que nos encontrou. Olha o tamanho do amor dele. Deus que nos encontrou, ele gerou em nós o coração puro através do sangue do Senhor Jesus. Olha, que estende as suas raízes para o ribeiro. O homem que confia no Senhor, ele não estende as suas raízes em si mesmo, entende? Mas sim nas águas que são Cristo. Olha, não receia quando vem o calor, suas folhas sempre verdes. Olha só, quando vem o calor, não se perturba. Uma árvore, quando está no calor, ela tem estresse hídrico, cai folha, cai a casca da árvore, fica feia, mas um homem que confia no Senhor é comparado a uma árvore que está na beira d'água, e não importa qual seja o calor, não importa qual seja a perturbação, você está firmado em Cristo, nele e não em si mesmo. Geralmente, quando vem uma prova, você já se pergunta logo onde é que foi que eu errei, em que eu pequei, o que eu fiz. Isso é acusação do diabo, irmão. Isso é acusação do diabo. Meu pai contou uma história que uma vez, assim, quando ele casou com minha mãe, ele foi para uma igreja muito longe, ele foi de bicicleta, deixou a bicicleta numa grade, né, trancou lá no cadeado e roubaram. E aí o irmão chegou nele e perguntou assim, por que roubaram a sua bicicleta? Você estava dando dízimo? Aí meu pai falou, sim, todo mês eu dou o dízimo. Aí ele falou, então tem alguma coisa de errado, entendeu? Tem alguma coisa de errado, você está em pecado. Se nós formos procurar pecados em nós vamos todo tempo achar. Que tipo de homem é esse? É o homem que confia em si mesmo. As raízes estão em si mesmo. Vem a perturbação, ele pensa logo em quê? Pensa, fui eu que errei. Não, foi eu, é Deus me castigando. Isso não é coisa de quem está plantado em Cristo. Isso é coisa de quem está sendo conduzido pelos pensamentos de acusação do diabo. Não é isso, não. O que acontece é que aquele que está em Cristo, ele permanece firme, não importa o que aconteça, ele sabe, o Senhor está comigo, o seu amor não muda, não muda. João diz que o amor verdadeiro lança fora qualquer medo, todo medo, medo de Deus. Se você tem medo é pavor de Deus. Quando peca, você acha que está debaixo de condenação e que Deus vai te castigar. Isso não é coisa de um pai. Deus é pai. Pai não castiga, pai corrige. Correção é diferente de castigo. Castigo é pela ira. Nós éramos filhos da ira. Hoje nós somos filhos de Deus. Entende? Castigo é sobre a ira. Correção, a Bíblia diz que é pelo amor. Deus disciplina com amor. Entende? Olha a diferença. Se você tem medo de Deus, você não está enraizado nele. Você confia em si mesmo. Se você for pensar assim, eu dou o dízimo, eu oferto, claro, é ótimo, isso é coisa de que você é filho de Deus, está certo, tem que fazer mesmo, mas isso não é a base do seu relacionamento com Deus, a base é confiar naquilo que ele fez. Olha só a continuação, as suas folhas são sempre verdes. Lendo esse versículo aqui, eu lembro de Caleb, que com quase 94 anos, ele disse, hoje mesmo eu lutaria nas tropas de Moisés, entende? Ele com 94 anos falando isso, porque eu tenho vigor, entende? Olha o homem que confia no Senhor, é sempre verde, nunca envelhece. Eu posso estar velho como for, eu posso estar com 100 anos, mas o meu espírito é inabalável, é abundante, é longânimo, é permanente, é jovem. Eu tenho vigor. Por quê? Porque não confia em si mesmo, mas vive pela graça.
Entende? Se a graça de Deus foi bastante para Paulo, que era um assassino de cristão, que dirá para nós? Entende? Se a graça de Deus foi bastante para Pedro, que negou a Cristo, que dirá para nós? E olha só a continuação. No ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar frutos. Quem confia no Senhor pode vir a estação que for, não deixa de dar frutos. Pode ser em qualquer momento, não deixa de dar frutos. Isso é a palavra do Senhor. Ela não deixa de dar frutos. A Bíblia sempre relata a chuva para os hebreus, só fazendo uma analogia muito rápido, como algo essencial, sabe? A sequidão é quando não vinha chuva, eles já achavam logo que estavam de mal com Deus, entende? E a sequidão era isso. E, na realidade, Deus nunca quis mostrar isso para eles. Nunca quis mostrar que era a ira, o castigo. Não. Claro que Deus ensinava através disso. Entende? Mas olha só. Chuva do hebraico significa moré. Moré significa professor. Entende? A chuva, quando vinha sobre Israel, ela era fundamental para três coisas. Primeiro, trigo. Depois, que é a uva. E depois a figueira, que era de azeitonas, que dava o azeite. Entende? Olha três coisas fundamentais. O trigo, eles faziam pão. Entende? A uva fazia o vinho. A azeitona, o azeite. O pão, o vinho e o azeite. O que você come na Santa Ceia? Pão e vinho. Jesus mesmo diz: eu sou o maná que desceu do céu. Entende? Jesus. Aí, vinho, perdão, o sangue que nos justificou, que nos perdoou, que lavou os nossos pecados para sempre, que nos deu vida. Azeite, a unção do Senhor. E João diz que a unção permanece em nós, nunca nos deixa. Olha o que a chuva, o professor, Deus queria mostrar para nós, apontando para Cristo, que Jesus é o pão da vida, aquele que nos curou, pelas suas pisaduras somos sarados, pelas suas pisaduras somos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo dele, estava sobre ele. Ele levou as doenças, as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele levou as nossas maldições no corpo dele, na cruz do Calvário. O pão, quando você come o pão na Santa Ceia, não é somente uma liturgia de culto, mas é algo espiritual, é Deus te ensinando algo a respeito de Cristo. O vinho é o perdão, é a justificação, é a certeza de que a justiça de Deus está sobre você, que ele levou seus pecados para que você pudesse ser justo. Isso é o vinho quando você toma na Santa Ceia. A unção, o Espírito Santo, o óleo, permanece em você. Permanece. Põe-me como selo em teu coração e em teus braços. Jesus, ele deu o Espírito Santo como um selo. O selo, ele não sai de nós. É a marca da promessa. O Espírito, ele permanece. Saúdo-vos com a unção que permanece em vós, João diz. Olha, essa unção, ela permanece em nós, não porque nós somos bonzinhos ou porque não pecamos. No seu pior momento, ele está contigo. No seu melhor momento, ele está contigo. Ele não te deixa por conta do sangue do Cordeiro. O Espírito Santo, Deus, só mora em você por conta do sangue do Cordeiro. Isso é o coração da nova aliança. Não deixe o diabo lançar sobre você perturbação. Não deixe o diabo lançar sobre você acusação. Não deixe o diabo te condenar. Por quê? Porque ele já é condenado, mas nós não. Nós não temos condenação, nós somos filhos de Deus, nós somos reis e sacerdotes, não porque somos bons jamais, mas porque Jesus nos tornou aceitos por Deus. Esse é o coração da nova aliança. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo aquilo que nós podemos ser ou fazer, mas é pelo aquilo que ele fez. Hoje você é livre não pelo que você fez, mas porque alguém te libertou. Por mais que você volte a pecar, comer a comida da prisão, você ainda é livre. O problema é que nós esquecemos que já somos livres. É isso que ele fez. Antes, Deus morava em templos. Hoje, nós somos o templo. Nós somos a casa. Somos como uma moto, sabe? Se não tiver ninguém pilotando, ela não sai do lugar. Entende? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito através disso. Só para finalizar, o que diz
quando Jesus morre na cruz, né, entrega o seu espírito, ele diz tetelestai. Mas antes disso, ele tomou o vinagre, entende? Tem duas situações na Bíblia que Jesus iria tomar vinagre. A primeira é no início da crucificação. Para eu falar sobre isso, tem que voltar um pouco. Lá no Velho Testamento, quando o cordeiro ele ia ser morto, imolado, ele tinha que entrar no altar de holocausto às 9 horas da manhã. Presta atenção nisso, é muito interessante. Às 9 horas da manhã ele tinha que entrar no local de holocausto, ser amarrado no local, e às 3 horas da tarde ele teria que ser morto, sacrificado. E no altar de holocausto tinha uma escada bem grande, entende? E esse altar que o cordeiro subia, ele era amarrado e passava das 9 até as 3 horas da tarde. Jesus, ele subiu esse altar. Ele subiu o morro da cruz. Ele foi o cordeiro que subiu caminhando com a cruz. Às 9 horas da manhã, ele foi pregado na cruz. Entendeu? Às 9 horas da manhã, tentaram dar vinagre para ele. Em Mateus, se eu não me engano, no início da crucificação, em Mateus, fala que tentaram dar vinagre para ele. Ele recusou. Esse primeiro vinagre era um vinagre anestésico. Ele era feito de azeite com uvas maduras. Era de anestesia, para ele não sentir dor. Mas Jesus não quis, porque ele não queria ser anestesiado. Ele queria sentir aquela dor, porque aquela dor era nossa. Essa dor que você sente hoje foi levada sobre Jesus. Qualquer tipo de dor ele levou. Ele não quis a anestesia. Em Ezequiel 18 fala sobre a maldição, que naquele dia não se dirá mais, né? Porque os homens comeram uvas verdes, os seus filhos tiveram seu dente embotado. Traduzindo, aqueles que comeram uvas verdes, seus filhos nasceriam com dentes amarelados. Entende? Isso era maldição. Adão pecou e nós carregamos essa maldição até o dia da cruz. Porque na segunda vez que vão dar vinagre para Jesus, já às 3 horas da tarde, a hora do cordeiro ser sacrificado, o horário do cordeiro ser morto, às 3 horas da tarde, Jesus fala, eu tenho sede. E eles molham esponja com vinagre, mas esse vinagre não era mais anestesia. Esse vinagre era o vinagre feito de uvas verdes. Não era anestésico, mas era uma bebida para somente piorado, porque a acidez de vinagre de uvas verdes iria deixar pior a dor das feridas. Mas Jesus toma. Por que ele tomou? Porque essas uvas verdes significavam a nossa maldição. Não é porque seu pai foi um alcoólatra que você vai ser. Não é porque seu pai errou que você vai ter que errar da mesma forma. Não é porque seus pais tiveram a maldição que você está debaixo de maldição. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou todas as nossas maldições. Isaías 53 fala isso. Jesus levou as nossas maldições para que hoje nós pudéssemos ser livre de todas as amarras do diabo contra as nossas vidas. O cordeiro foi morto às 3 horas da tarde. E olha só, Jesus diz, agora está consumado. Tetelestai. A dívida foi rasgada, o preço foi quitado, a carta de acusação foi queimada. Tetelestai, o preço foi pago por Jesus às 3 horas da tarde. Ele fala, Pai, agora em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de cima, de alto a baixo. E outro dia eu estava refletindo através disso, eu estava orando aqui, e eu perguntei para o Senhor por que foi de alto a baixo, por que não foi de baixo para cima? Porque de baixo para cima teria sido um homem, entende? Isso o de baixo para cima, o homem poderia ter rasgado. Traduzindo, um homem poderia ter acesso, mas não, foi de cima para baixo. O véu rasgou, não foi para nós entrarmos no Santo do Santo. O véu rasgou para o Santo do Santo sair daquele templo e entrar em nós, e morar em nós, viver em nós. Hoje nós andamos em glória, hoje nós somos restituídos da glória. Nós tínhamos sido destituídos, hoje nós temos a glória de Deus em nós. Onde você está pisando aí,
a cadeira que você está sentado aí, o garfo que você pega para comer, o prato que você pega para comer é santificado porque você tem o próprio Deus morando em você, você tem a glória de Deus carregando em você, o poder de Deus. Nós somos revestidos do Espírito Santo para isso, não porque nós somos bons. No seu trabalho, a glória de Deus está andando, na sua casa, a glória de Deus está pisando aí, e não é porque você é bom, mas é porque Deus vive em você, o favor de Deus está sobre você, a bênção de Deus está sobre você, e isso é o coração da nova aliança. Isso foi o que ele fez por nós na cruz. Lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, é Deus que está com você, o próprio céu, você é uma parte do céu andando aqui na terra, entende? Isso é milagroso, e é por isso que a palavra diz, nesse texto que a gente leu, que a palavra do Senhor, as palavras do Senhor, isso que eu acabei de falar, são vida e saúde para o nosso corpo. Você pode estar doente como for, mas você é saudável quando tem a palavra. Essa palavra, Jesus levou essa doença na cruz por você. Eu estou com dor de cabeça, mas essa dor de cabeça Jesus levou na cruz. Olha só que incrível isso. Nós temos a glória do Senhor em nós. Por isso que as palavras dele são cura para o nosso corpo. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida cura, saúde, paz, prosperidade, porque você é plantado junto ao ribeiro. Foi isso que Jesus veio fazer por nós e ele fez na cruz do Calvário. Deus, ele é tão bom que a sua bondade nunca cessa conosco, nunca se acaba. Foi para isso que Jesus veio. Hoje Deus mora dentro do seu coração. E por mais que você possa pensar assim, não, mas essa palavra de que eu sou perdoado, que eu sou justo, ela pode me dar liberdade para pecar, porque eu não vou viver mais pela obediência, mas pela fé. Mas isso é uma coisa que o diabo sempre colocou em nossa mente. Porque olha o que a palavra diz, ó, a força do pecado é a lei. O que é a lei? Aquilo que você pode fazer para agradar a Deus. Isso é a força do pecado. Entende? Vocês não estão mais debaixo do jugo do pecado. É isso que a Bíblia diz a respeito de nós. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Uma prostituta foi lavar os pés de Jesus e ele disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Entende? É isso que ele fez por nós. Nós não vamos amar quando nós pensarmos em nós, mas sim quando nós lembrarmos o quanto nós somos perdoados. E é assim, gente, diante de Deus, só é quebrantado diante de Deus quem entende quem era. Eu queria que você pensasse só um momento quem você era antes de Jesus. O homem que você era, a mulher que você era, e aí Jesus veio. Entende? Quem muito foi perdoado, muito ama. Você vai amar a Deus quando você entender o tamanho do perdão. Eu precisava de perdão, por isso eu fui perdoado. Ele me perdoou, nós somos perdoados, aleluia. E isso é vida, são palavras de vida. Isso é a nova aliança. Muita gente prega a velha aliança, mas a velha aliança produz morte espiritual, produz pessoas secas e vazias, mas a nova aliança produz pessoas cheias do Espírito de Deus, cheias da graça de Deus, cheias da glória de Deus. É isso que a nova aliança fez conosco. A nova aliança nos dá liberdade para sermos livres. Entende? É isso que nós somos hoje, livres. Essa é a realidade da cruz. Livres, nós somos livres. E isso nos traz perdão em abundância. Nós vamos aprender a perdoar as pessoas. Tudo fica mais fácil. É isso que Jesus fez. Ele veio para facilitar o acesso a Deus, porque por nós mesmos era impossível. Por nossas obras era impossível, mas somente pelo sangue de Jesus nós podemos se chegar. Muitos se atrevem a dizer que Jesus fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Isso também é mentira. Jesus fez todas as partes, ele fez 100%. Hoje nós repousamos na obra consumada. Eu faço porque Jesus fez na cruz. Ele fez 100%. Ele fez tudo aquilo que eu nunca poderia fazer. Ele me aproximou de Deus, ele me tornou desejável quando eu estava podre na lama do pecado. Ele me limpou e ele me transformou em nova criatura, nova espécie do original. Você é filho de Deus, você não é cidadão daqui, entende? Muitos hoje em dia estão com a ideia, muitos cristãos até pensam que ser cristão é ser patriota e defender nossa pátria. Nós temos que ter esse sentimento de amar nossa pátria, mas
Isso não é a realidade sobre nós. A nossa pátria hoje é o céu. A nossa pátria hoje é o céu. Nós somos filhos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Onde nós pisamos, nós levamos o céu. Você já deve ter parado para pensar, se você já chegou no mercado, geralmente, quando você chega lá, o mercado pode estar vazio como for, mas quando você chega, enche de gente. Salão de beleza enche de gente. E aí você fica pensando, rapaz, por que é isso? Enche de gente, onde você vai? E aquele lugar é abençoado. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, a glória de Deus vive em nós. Entende? Onde nós pisamos, o local é abençoado. Onde nós pisamos, tem prosperidade. Carregue isso com você. Você leva o favor de Deus sobre você. Isso é o que a cruz de Deus fez por nós, a cruz de Cristo. Esse é o coração da nova aliança. E é isso que nós devemos imaginar na nossa mente. A imaginação ela é tão importante quanto as ações, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que está no nosso coração. Aquilo que imaginamos é aquilo que vamos fazer. Aquilo que nós temos em mente, no coração, é o que a nossa boca vai declarar. A boca fala do que o coração, do que a imaginação, que a mente está cheio. A boca fala daquilo que nossa mente está cheia. Se a sua mente está cheia de condenação, você vai condenar. Se a sua mente está cheia de acusação, você vai acusar. Mas se a sua mente está cheia de graça, de perdão, de bondade, de misericórdia, de aceitação, de justiça, você vai traduzir isso em palavras. E aí você vai desfrutar o melhor de Deus aqui na terra. Tenha o coração cheio, seja uma árvore plantada junto ao ribeiro. Em tudo que você fazer, você vai prosperar. Entende? Você vai prosperar. Tenha versículos em mente e declare esses versículos com a sua boca. E o seu coração vai conduzir o seu corpo à sua casa. Entende? Porque você vai ser como essa árvore plantada. E as palavras de Deus vão gerar vida no seu interior. Eu peço para você fechar seus olhos só para a gente orar aqui, agradecendo por essa palavra. Eu quero fazer uma confissão com vocês aqui, confessar a palavra de Deus. Eu peço que você feche seus olhos, se puder colocar uma mão no seu coração agora, como um ato de fé, coloque a mão no seu coração aí, feche seus olhos, declare assim comigo, fale assim, Jesus, obrigado, porque eu sou justo, diga obrigado porque eu sou santo, obrigado porque eu sou perdoado, obrigado porque o meu coração é puro, obrigado porque eu sou casa de Deus, obrigado porque eu sou filho de Deus, obrigado porque eu sou nova criatura. Jesus, e tudo isso não foi eu que fiz, não vem de mim. Diga, eu não fui bom, eu não merecia, mas o teu sangue, a tua graça está sobre mim. Diga assim, Jesus, obrigado por ser meu sacerdote, obrigado por me representar. Obrigado por me representar diante de Deus. Obrigado porque hoje eu tenho vida, Pai. Eu quero palavras de vida no meu coração, Pai. Obrigado porque eu sou curado. Obrigado porque eu sou perdoado. Obrigado porque o teu sangue me tornou próspero. Obrigado, Jesus, porque eu sou cidadão do céu. Diga obrigado porque eu sou salvo. Diga eu sou salvo. Eu sou livre. Tudo isso pela graça. Diga, eu andava em trevas, eu era cheio de lama do pecado, mas o Senhor me amou, o Senhor me perdoou, o Senhor me deu vida, e vida em abundância, quando eu ainda estava morto. O Senhor foi bom, teve misericórdia, me ressuscitou quando eu estava morto junto com Cristo. Diga, eu estou assentado nos lugares celestiais. Diga, eu sou salvo, curado e remido pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça que está diante de nós. Obrigado porque nós temos livre acesso e isso é eterno, Senhor. A nossa posição jamais vai mudar diante de ti. Obrigado, Jesus, porque eu jamais vou deixar de ser quem eu sou diante de ti, porque quem eu sou é aquilo que a cruz me fez, aquilo que a cruz me tornou. A cruz me tornou tudo aquilo que eu jamais poderia ser. Obrigado, Jesus, por ter levado tudo de ruim que era meu na cruz do Calvário, para que tudo que é bom, que é seu, fosse meu também. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém.
Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus continue lhe dando sabedoria, né? Para ministrar. Uma palavra assim que não tem nem palavras, né? Para comentar, porque foi uma palavra assim, passeamos na palavra, né? E a gente vê o quão grande amor Deus tem pelas nossas vidas, mesmo nós não valendo nada, né? Porque nós éramos